Jeremias, capítulo 32, do verso 38 ao 41. O texto nos diz assim: Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Queridos, aqui Deus está manifestando esse desejo do coração dele como Pai, de estar eternamente e permanentemente ligado a nós enquanto seus filhos. Na verdade, nós encontramos na Bíblia, antes desse texto, muitas outras manifestações de Deus no sentido de fazer alianças com o seu povo. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Jacó, Deus fez aliança com Davi, mas nenhuma dessas alianças seriam maiores do que a aliança que Deus estava para fazer com o seu povo através do seu próprio Filho, chamado Jesus. Nem mesmo a aliança que Deus havia feito através de Moisés, uma aliança no momento em que Deus estava libertando o seu povo, em que Deus estava restaurando o seu povo, conduzindo-os para a terra de Canaã, a terra prometida, e na qual o seu povo, de uma forma numerosa, estava necessitando de direcionamentos. Então Deus chama Moisés, entrega os 10 mandamentos, posteriormente Deus deu a ele outras leis, como normas de ética e conduta do seu povo, sempre visando o bem do seu povo. E os judeus, se apegaram a essa lei, se apegaram à aliança que Deus tinha feito com Moisés, como o grande líder do passado. Mas, até mesmo a esta aliança, através de Moisés, todo o povo errou. Todo o povo veio fragilizar o seu voto, o seu pacto com Deus, através dos seus erros, das suas decisões erradas. E então essas alianças foram sendo quebradas, foram sendo desfeitas. Mas o amor de Deus e a sua misericórdia, o seu desejo de fazer com que o seu povo caminhasse constantemente com Ele, perpetuamente com Ele, fez com que Ele então deliberasse que o seu Filho Jesus viesse a este mundo. E em estando aqui como homem, pudesse explicar e revelar de forma perfeita e plena quem era Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, a partir desse momento, não havia mais nenhuma desculpa acerca do conhecimento de Deus, posto que o próprio Deus se revelou à humanidade através do seu Filho. Então, a aliança feita através de Jesus haveria de ter um peso eterno. Deus está dizendo: não vou fazer mais nenhuma aliança depois daquela que eu fiz em Jesus. Então, a aliança que nós podemos fazer hoje, aceitando Jesus, compreendendo o significado da vinda de Jesus a este mundo, e o que isso traz para o nosso interior a nível espiritual e para o nosso exterior a nível material, então essa aliança, ela passa a ser inquebrável. Por mais que o ser humano queira, Deus é quem está garantindo, através de Jesus, que esta aliança será eterna. E para isso nós recebemos, no momento dessa aliança, a presença do Espírito Santo em nós como um selo, com o selo da nossa salvação. Alguns pontos importantes nós vemos nesta promessa que Deus fez através de Jeremias. Fazer uma aliança eterna é o desejo de Deus, uma aliança que seja sem fim. Mas esta aliança entre Deus e o seu povo, logo no verso 38 ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esta aliança, ela manifesta a nós o desejo de Deus de estar com o seu povo, mas também o desejo de que o seu povo venha ter prazer em estar com ele enquanto Deus. Então nós temos que pensar o que significa para Deus sermos o seu povo.
E também pensarmos, a nível de seres humanos que somos, o que significa para nós termos o Senhor como o nosso Deus. O que vai mudar na minha vida a partir do momento em que eu fizer essa aliança com o Senhor? O que muda, na verdade, no coração de Deus em relação a nós, a partir do momento em que nós fizermos essa aliança com Ele? O apóstolo João diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto nós não fizermos essa aliança com Deus, nós seremos tão somente criaturas do Senhor. Mas a partir do momento em que nós, em Cristo Jesus, fizermos uma aliança com o Senhor, Ele nos considerará como filhos. E enquanto filhos, nós somos mais do que criaturas. Só os filhos têm herança dos seus pais. Então, Deus fala acerca dessas bênçãos que Ele haveria de derramar sobre a vida dos seus filhos, ou seja, do seu povo. Quais são essas bênçãos prometidas por Deus nessa aliança eterna? Deus vem falar assim: eu lhes darei um mesmo coração, apontando para a unidade. Deus disse: serei um só caminho, para que eles me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem de seus filhos que virão depois deles. E esse é o desejo de Deus hoje ainda, irmãos. Nós podemos, para aqueles que não fizeram ainda essa aliança, fazer uma aliança com o Senhor. Para aqueles que já fizeram essa aliança, nós devemos estar sempre avaliando em quais pontos dessa aliança nós temos sido falhos. Nós temos que entender que a aliança é perfeita porque ela é em Jesus. A aliança é eterna porque Deus determinou que fosse assim. Mas nós que fazemos parte dessa aliança não somos perfeitos. Então nós temos que estar constantemente avaliando a nossa conduta, a nossa vida no que diz respeito aos princípios que norteiam essa aliança, para que possamos estar sempre vivendo estas bênçãos. Deus fala de outras bênçãos, Ele diz: porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Olha o caráter de eternidade dessa aliança. Deus está nos dando, como parte dessas bênçãos, necessário para que nós nunca nos apartemos dele. Uma outra parte das bênçãos, Deus diz: e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes o bem. Plantá-los-ei nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Dentro da aliança que Deus tinha feito através de Moisés com o seu povo, os 10 mandamentos, o primeiro deles e mais importante diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui, Deus está falando: olha, a aliança que eu vou fazer com vocês em Jesus, eu amarei vocês com todo o meu coração e com toda a minha alma, mesmo que vocês não venham a me amar assim. Portanto, irmãos, muda-se o paradigma das antigas alianças para a nova aliança. A nova aliança é feita baseada no amor não dos homens por Deus, mas no amor de Deus pelos homens que por meio dessa aliança se tornam filhos. A antiga aliança era baseada na lei, era fazendo que se recebia. Essa nova aliança é baseada na graça, e graça é favor e merecido. Mesmo não merecendo, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos garante a sua companhia conosco. Então, queridos, esta aliança, para ser eterna, ela só pode ser feita através de Jesus Cristo. Por mais que nós, seres humanos, queiramos fazer outras alianças com Deus, se não for por meio de Jesus Cristo, não será eterna, não apontará para a eternidade, não nos concederá e não nos garantirá a salvação. Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 20, Jesus, na última ceia com seus discípulos, antes da sua crucificação, ele disse, tomou o cálice e falou: este cálice
é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Perceba que é Jesus quem protagoniza essa nova aliança que Deus estava fazendo com os seus discípulos, com o seu povo, com a igreja cristã hoje. Se nós olharmos o que o autor aos Hebreus falou no capítulo 7, no verso 22, ele diz: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Qual é o papel do fiador num contrato? Ele garante. Então não são as nossas obras que nos garantirão a eternidade com Deus, a nossa aliança eterna com o Senhor. É Jesus quem garante, através do seu sacrifício, não do nosso sacrifício. Por isso que a salvação vem por meio da fé, mediante a graça do Senhor. Então, irmãos, nesse texto aos Hebreus, ele diz: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Continuando, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, se referindo a todos os outros sacerdotes que no Antigo Testamento, sacrificavam animais para perdão dos pecados do povo de Deus. Então, o autor aos Hebreus está dizendo: aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, por quê? Porque pela morte eles foram impedidos de permanecer. Quando um sumo sacerdote morria, outro sacerdote assumia o seu lugar. Mas este, apontando para Jesus, porque permanece eternamente, ele tem um sacerdócio perpétuo. Então os nossos pecados foram perdoados por meio de um único sacerdote, chamado Jesus, o sumo sacerdote Jesus Cristo. E ele continua sendo o sumo sacerdote, porque ele morreu, mas ressuscitou. E porque ele é eterno, o sacrifício que ele fez na cruz por nós também é eterno. Jesus foi a única pessoa que, nesse papel de oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados de outros, que era atribuído aos sacerdotes, Jesus foi o único que assumiu o papel do sacerdote e também do cordeiro que era sacrificado. O sacerdote, para perdoar os pecados do povo de Deus, ele precisava sacrificar um cordeiro, segundo a ordem de Deus, e o sangue desse cordeiro seria aspergido sobre o altar. João Batista olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Mas Jesus foi à cruz como o cordeiro, mas ninguém levou Jesus à cruz. Ele foi por vontade própria. Ele tinha poder para não subir à cruz. Então, ele se auto-sacrificou por nós, ele assumiu o papel do sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o papel da oferta, o papel do cordeiro. É uma aliança completamente diferente, irmãos. Essa aliança que Deus fez através do seu Filho Jesus em nosso favor. Portanto, ela é uma aliança que traz segurança a nós e, ao mesmo tempo, perseverança. Traz bênçãos, mas traz também segurança e perseverança. E quem aqui, enquanto um ser humano que caminha por este mundo, sabendo das suas limitações humanas, físicas, materiais e até mesmo temporais. A nossa vida aqui tem um tempo predeterminado. Quem aqui não gostaria ou não sente a necessidade de segurança? Em outras palavras, qual a segurança que você tem acerca da sua vida espiritual, do seu espírito? Para onde você vai após esse tempo que você vai viver aqui? Então, para suprir essa necessidade de segurança que nós temos, foi que Deus também nos concedeu essa aliança. Uma aliança que nos traz segurança, porque é perpétua. E, portanto, nós podemos perseverar. Apesar de nós, o amor de Deus, o seu perdão, nos alcança e nos garante a vida eterna nos céus com Deus. Então, todos nós sentimos essa necessidade. E só em Cristo Jesus nós encontramos a segurança que pode saciar o anseio da nossa alma, do nosso espírito e do nosso
coração. Eu aprendo acerca dessa aliança que a sua segurança se estabelece a partir de alguns princípios. O que a Bíblia nos ensina acerca desta segurança que vem por meio da aliança em Cristo Jesus? Por que esta aliança feita em Cristo Jesus pode nos dar a segurança, nos garantir a vida eterna nos céus? Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 23, o apóstolo diz: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Então, o primeiro respaldo bíblico que eu encontro, que vai me explicar essa segurança que a aliança em Cristo Jesus me traz, é o fato de eu ter experimentado um novo nascimento em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se você é uma nova criatura e Deus te vê assim, se houve um novo nascimento, há uma nova natureza. E a natureza que passa a imperar nessa nova criatura é uma natureza espiritual e não carnal. Por isso que nós recebemos, mediante o novo nascimento, o Espírito Santo, que não tínhamos antes. O Espírito de Deus que em nós habita e que nos garantirá. Teremos poder e graça para vencer as tentações. Porque continuamos ainda sendo seres naturais e, portanto, habitando nesse corpo que é carnal. As inclinações carnais continuam, mas não se sobrepõem à natureza espiritual dada pelo Espírito Santo à vida daqueles que experimentaram um novo nascimento. Jesus falou com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus fala sobre esse novo nascimento. O apóstolo Pedro fala sobre esse novo nascimento. E nesse novo nascimento, irmãos, o Espírito Santo sempre intercederá para nos livrar, enquanto criaturas, do pecado que tão tenazmente nos rodeia. Eu vejo aquele momento em que Jesus se encontrou com a mulher samaritana à beira de um poço. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 13. Jesus diz para aquela mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus fala sobre o caráter de eternidade, que nos dá segurança. Aquela mulher experimentou um novo nascimento. No início ela não compreendeu que tipo de água era aquela que Jesus estava falando. E ela chegou a pedir para Jesus: Senhor, me dá dessa água para que eu possa beber e nunca mais ter que voltar aqui nesse poço. E aí Jesus vem explicar acerca das necessidades da nossa alma e do nosso espírito, acerca da sede que o nosso espírito tem de estar em comunhão plena com Deus, e que os nossos pecados, a nossa culpa nos impede. A aliança em Cristo Jesus retira de nós toda a culpa, traz perdão sobre os nossos pecados, portanto o nosso espírito se relaciona com Deus. Nesse mesmo texto de João 4, Jesus vem explicar que a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus se dá no campo da espiritualidade. Ele diz: porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o nosso espírito que clama por uma comunhão com o Senhor. Então, queridos, esta aliança se estabelece a partir de um novo nascimento. E esse novo nascimento traz uma nova natureza à nossa vida, uma natureza espiritual. Também aprendemos que a aliança em Cristo Jesus estabelece a sua segurança a partir da vontade expressa de Deus.
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É Jesus falando. A vontade do meu Pai. Há textos na palavra de Deus que falam sobre o fato de sermos predestinados para a salvação, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não fez ninguém para condená-lo ao inferno. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O nosso predestino, irmãos, era os céus com Deus, era a eternidade. Deus fez Adão e Eva e fez para eles um paraíso e habitava com eles naquele paraíso. O jardim do Éden protagonizava justamente o ambiente de relacionamento que Deus sonhou, que Deus predestinou para os seus filhos. Se eles não tivessem pecado, nós estaríamos hoje habitando num paraíso, nos relacionando livremente com o Senhor, sem nenhum tipo de condenação sobre nossas vidas. E esse paraíso volta a se estabelecer no nosso coração de forma parcial aqui na terra, quando nós nos entregamos para Jesus através dessa nova aliança, e nos reconciliamos com Deus. Então, o véu que separava o santo lugar e o santo dos santos, desde o tabernáculo até a construção do templo, havia um véu que separava o lugar da presença de Deus do lugar da presença das outras pessoas, do sacerdote e dos átrios. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia registra que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, como sendo até mesmo uma atitude do próprio Deus. Ninguém puxou a cortina de baixo para cima. E o véu do templo se rasgou por quê? Porque por meio da morte de Cristo Jesus, a reconciliação, a comunhão com Deus se tornou possível a todos os homens. Portanto, em Cristo Jesus, a aliança que nós podemos fazer com o Pai manifesta a vontade de Deus. Jesus chegou a dizer, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, é Jesus quem está falando, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Uma vez feita essa aliança com Cristo Jesus, ninguém poderá desfazer. Amém, irmãos? Porque a Bíblia nos explica, o apóstolo Paulo fala muito bem em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no final desse capítulo ele diz, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Por quê, irmãos? Uma vez que reconhecemos quem Jesus Cristo é a vontade de Deus que se sobrepõe à nossa. O livre-arbítrio, ele existe até o momento em que você entrega a direção da sua vida para Jesus. A partir daí, quem vai direcionar é o próprio Jesus. Então, depois que você entregou a sua vida para Jesus, você passou a ser dele. E Jesus disse, aquele que vem após mim, de modo algum, lançarei fora. Nesse texto, Jesus disse, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, nem elas mesmas. Ninguém, nem elas mesmas. Agora a questão é, irmãos, quem de fato se torna uma ovelha de Jesus? A questão é, quem de fato experimentou um novo nascimento? E isso, só o próprio Senhor Jesus para afirmar. Uma terceira lição que eu tiro desse texto, acerca desta aliança com Cristo Jesus, é que ela estabelece a sua segurança pelo fato de que Jesus
também é o nosso intercessor. Hebreus capítulo 7, verso 25. A Bíblia diz: portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados e exaltado acima dos céus, diz a palavra. Ele é capaz de nos salvar definitivamente. E ele se coloca como nosso intercessor. Romanos 8, 33, 34. Paulo diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Paulo responde: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O fato de termos Jesus como nosso intercessor extrapola até mesmo o campo da nossa salvação. E entra no campo da nossa vida aqui na terra. Portanto, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós a partir da nossa conversão. Portanto, as bênçãos celestiais, elas já são derramadas na nossa vida a partir daqui. De uma maneira simplificada, ao nos convertermos, nós já começamos a experimentar um pouquinho daquilo que experimentaremos na vida eterna nos céus com o Senhor. Por quê? Porque nós temos Jesus como nosso intercessor. Às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, mas uma coisa é certa, irmãos: ninguém que fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus permanecerá eternamente nos seus erros, porque o Espírito Santo está dentro dela. Então, o Espírito Santo atua também como intercessor. A Bíblia diz que ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. E o objetivo de toda a intercessão é abençoar alguém por quem se intercede. Você se coloca como intercessor de outra pessoa. Mulheres intercedem pelos seus maridos, maridos intercedem pelas suas esposas, pais intercedem pelos seus filhos. O que significa isso? Você busca a Deus clamando por bênçãos, por proteção, por resgate, por restauração da vida dos seus filhos. Quando você não consegue mais fazer por você mesmo, você então se coloca como um intercessor por esta pessoa e você pede a alguém que tem mais poder do que você para fazer por ela. Se isso acontece a nível humano, a nível material, saiba que no reino espiritual, Jesus está fazendo por você. Jesus está intercedendo por você. A Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Eu quero trazer um exemplo muito prático para os irmãos, que aconteceu justamente no âmbito da escola apostólica, Jesus e os seus apóstolos. Está lá em Lucas capítulo 22, momento em que Jesus estava falando sobre a sua morte. Jesus estava falando para os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse humilhado. E aí, Pedro, ele se levanta e diz: olha, Senhor, não concordo com isso. Em outras palavras, o que Pedro quis dizer foi isso. Naquele momento, Jesus olhando para Pedro, ele disse assim: Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você. Aí ele fala por Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. E aí Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, estou pronto para morrer contigo. E aí Jesus diz assim: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
Percebam, irmãos, que Jesus estava falando de algo que estava se travando no reino espiritual. Quando ele diz, Satanás pediu para peneirar com vocês, bagunçar a vida de vocês, como se faz com o trigo numa peneira. Algumas versões usam o termo cirandar. E quem já viu, né, um agricultor cirandando o trigo na peneira, consegue perceber a dimensão do que Jesus estava dizendo que Satanás deveria de fazer com os discípulos. Ele sacode a peneira, ele joga para cima, ele sopra para que a palha saia e caia somente o trigo ali naquela peneira, e ele fica fazendo aquilo muitas vezes, é assim que um agricultor faz. Jesus estava dizendo que o desejo de Satanás era bagunçar, espalhar todos aqueles discípulos. E Jesus disse, eu orei por você, Pedro. Até porque eu sei que você vai me negar 3 vezes. Até porque eu sei que você não está pronto, como você está dizendo, para morrer por mim. Então, irmãos, a fraqueza de Pedro, Jesus conhecia. O pecado que Pedro haveria ainda de cometer, Jesus já sabia, mas Jesus estava dizendo, eu orei por você. Pedro negou Jesus, Jesus ressuscitou e foi até Pedro. Não para perdoá-lo, porque já tinha perdoado, mas para resgatá-lo, para restaurá-lo, para reconduzi-lo à missão que ele tinha antes de ser um líder, ou um dos líderes da igreja. Por isso que ele disse, olha, quando você se converter, você abençoa os seus irmãos. Então, amados, nem as nossas limitações humanas, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas negações para Deus, poderão ser capazes de nos afastar do amor dele por nós, em Cristo Jesus. Assim como Jesus foi a Pedro, assim como Jesus já intercedia por Pedro, a Bíblia diz que ele está a interceder por nós. Se nós olharmos João capítulo 17, nós vamos ver que Jesus intercede por toda a sua igreja. João 17:11, ele diz, não ficarei mais no mundo, é a oração sacerdotal de Jesus antes da sua morte. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti. E aí Jesus fala, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, na sua oração, Jesus vai dizendo, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aí Jesus se refere a Judas. E Jesus, sabendo que não estaria mais presente fisicamente com seus discípulos, ele diz, eu vou para o Pai, mas rogarei a ele que vos mande um outro Consolador, que seria o Espírito Santo, para habitar em nós. Então, o que Jesus fazia pelos seus discípulos, guardando-os, protegendo-os, o Espírito Santo faz por nós hoje, irmãos. A aliança que nós fazemos em Cristo Jesus nos traz segurança de que nós temos um intercessor 24 horas por dia a agir sobre nossa vida. Não há mais por que ter medo. Não há mais por que viver de forma insegura. Aquilo que hoje traz angústia ao teu coração, eu não sei qual é o tipo de problema que você pode estar passando hoje. Aquilo que hoje pode trazer algum tipo de insegurança com relação à tua vida, ao teu sustento, saiba que nessa aliança que você fez com Cristo Jesus, existe uma promessa de bênção, que haverá de trazer provisão para você, proteção, sustentação, porque é Jesus Cristo quem intercede por você. Uma outra lição que eu aprendo é que esta aliança em Cristo Jesus estabelece a sua segurança também pelo poder que opera segundo o seu amor por nós. Romanos 5:10, o apóstolo Paulo diz, se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Irmãos,
o que Paulo está dizendo, se antes de nós estarmos debaixo dessa aliança, se quando nós ainda éramos considerados como inimigos de Deus, pelo pecado com o qual nós convivíamos, do qual nós não tínhamos nenhum arrependimento, e se mesmo assim o Senhor nos amou e enviou o seu Filho por nós, quanto mais agora que nós já aceitamos o seu Filho, quanto mais agora que nós já nos convertemos, quanto mais agora que nós já somos vistos por Ele como filhos dele. Existe algum tipo de limitação para a graça e para as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, irmãos? Definitivamente não existe. O amor de Deus e o seu poder, através de Cristo Jesus, pode nos livrar, pode nos consertar, pode nos restaurar de toda e qualquer condição que nós nos encontremos hoje. Portanto, 2 Timóteo 1, verso 12, o apóstolo Paulo diz: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final, ou seja, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus nos garante a eternidade. Por último, irmãos, esta aliança em Cristo Jesus, ela estabelece a sua segurança em nossas vidas, por meio da sua graça e da sua fidelidade. 1 Coríntios 1, verso 4, ele diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês, o apóstolo Paulo falando, por causa da graça que lhes foi concedida por meio de Cristo Jesus. Paulo continua dizendo: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha que coisa linda, a vida dos cristãos na cidade de Corinto, da igreja dos coríntios, a vida deles testemunhava o favor da graça de Cristo Jesus. Tem que ser assim entre nós também, irmãos. A nossa vida, o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, é o que vai testificar a aliança feita entre nós e Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da graça, para vivermos na graça e não na desgraça. Nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, para vivermos como filhos de Deus, e não como filhos deste mundo, para estarmos debaixo da herança de um Pai que é misericordioso, bondoso e rico em todas as coisas. Não para vivermos debaixo de uma paternidade diabólica como sendo a paternidade de Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Portanto, é a nossa vida, o nosso jeito de viver, as coisas que nós fazemos enquanto obras aqui, que testificam verdadeiramente a nossa fé em Jesus e, portanto, a nossa salvação. A aliança que nós vivemos em Cristo Jesus traz mudanças significativas na nossa vida. Nesse mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz: e Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, o qual vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A fidelidade de Deus é que também nos concede essa segurança de que Ele nos manterá firmes até o fim. E quando nós pensamos em fim, a Bíblia aponta para o dia em que todos nós seremos chamados a prestarmos contas com o nosso Pai, amém? O que o apóstolo Paulo está falando para os cristãos: Deus é fiel, Ele nos manterá firmes até o fim. O Espírito Santo, agindo dentro de nós, nos fará irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo quem nos confirma a nossa entrada nas regiões celestiais. Portanto, irmãos, nós temos a garantia de podermos gozar de uma vida segura aqui. Apesar
de sermos humanos, apesar dos nossos erros, apesar dos pecados que às vezes cometemos, e é importante nós termos consciência disso. Ninguém deve desistir da sua vida cristã. Ninguém deve desistir da sua caminhada com Deus. Por quê? Porque uma vez feita esta aliança, o Senhor está pronto a te abençoar. O Senhor está pronto a manifestar o seu poder para garantir a sua vida eterna. E garantir mais, que você viva esta vida aqui, esse tempo aqui, já gozando um pouco das bênçãos celestiais. A palavra de Deus nos diz, Filipenses capítulo 1, verso 6, eu estou convencido, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso Deus, irmãos, não é Deus de meias obras. O nosso Deus não é um Deus que não termina aquilo que Ele começa. Então, se Ele começou a fazer uma obra de restauração, de salvação na sua vida, Ele vai concluir. Amém? Não há por que desistir. A palavra de Deus para a nossa vida é sempre: não desista. Eu estou contigo. As minhas bênçãos estão sempre prontas a serem derramadas sobre você. A minha segurança, ela já foi determinada sobre a sua vida. Então sinta-se seguro, confie em mim e persevere. Ou seja, não pare, não desista, persevere. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de completá-la. Amém?